O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito e louvado seja Deus por este santuário, pela riqueza espiritual que nós encontramos aqui neste santuário. Louvado seja o nosso Senhor, louvada seja a Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, pela fonte espiritual que ela nos proporciona e que todos nós buscamos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja. Queremos dar graças a Deus pelos 10 anos de apostolado, de evangelização, de serviço à igreja deste santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Eu tive a graça de estar aqui no dia da elevação da Basílica a santuário. Estive aqui como padre, porque eu era pároco da paróquia de Santa Edviges. Tive a graça de estar aqui, de chorar, de me emocionar naquele grande acontecimento que não cabia mais ninguém aqui, os espaços ficaram pequenos aqui nesse santuário, né, com a presença do Dom Orani João Tempesta, do Dom Vicente Joaquim Zico, de saudosa memória,
e todos os sacerdotes aqui dos Barnabitas, diáconos, todos os sacerdotes da nossa Arquidiocese de Belém que também participaram. Foi um momento edificante, mas a gente fala da grandeza do nosso santuário, de tudo aquilo que faz parte do santuário, do Círio de Nazaré, de todas as suas romarias, de toda a evangelização que faz parte, que parte daqui do seio da Virgem Maria, desta fonte da espiritualidade mariana e se espalha por todos os cantos da Arquidiocese de Belém, e não só isso, para as outras dioceses conectadas com os nossos meios de comunicação, que também fazem parte desta devoção mariana lá na sua diocese, e assim a igreja vai crescendo, vai se edificando, vai crescendo na sua dimensão da sua experiência de Deus, do seu encontro com Deus. Eu lembro a primeira leitura de hoje, ligando um pouco com a primeira carta de São Pedro, que nesses dias nós estamos lendo, meditando, escutando, e ele nos fala da santidade, que nós devemos ser santos, como Deus é santo, santificar as nossas vidas, buscar nesta fonte da palavra, nesta fonte do ensinamento do próprio Cristo, que passou pela paixão, pela morte na cruz, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal, e nos transformou, nos edificou e nos elevou, para que nós possamos ser elevados, assim a exemplo de Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos ensina tudo isso, buscar a santidade de vida, buscar pelo ensinamento da palavra, como diz a primeira leitura de hoje, a palavra de Deus, ela edifica as nossas ideias, os nossos pensamentos, ela nutre a nossa vida como um alimento espiritual, assim como é o alimento de cada dia, o pão nosso de cada dia, para nós, na vida espiritual, é a palavra. Assim nós somos edificados também como santuários do Deus vivo, como batizados, onde Deus então habita em nossos corações. Ele penetra nossas mentes e nos transforma para que nós possamos fazer esta experiência do amor de Deus, essa experiência do amor fraterno, a experiência da misericórdia de Deus. E eu poderia definir assim, se eu tivesse que colocar um tema para essa missa de hoje, eu diria assim: Maria, Mãe de Misericórdia, santuário do Deus vivo. Eu diria isso hoje. Maria é a Mãe de Misericórdia, é o santuário do Deus vivo. Quem é Maria? Ave Maria, nós rezamos. Eu aprendi com a minha mãe, que por sinal hoje eu rezava uma missa pela manhã, e no momento da oração pelos falecidos, me recordei que hoje é o aniversário de falecimento da minha mãe Idolvina. Foi ela que me ensinou, por exemplo, a devoção mariana, me ensinou as orações. E foi isso com vocês também, certamente, as mães de vocês, os pais de vocês, as famílias de vocês, passaram toda essa devoção mariana desde o berço, desde crianças. E hoje eu recordo justamente este fato, este acontecimento do falecimento da minha mãe há 26 anos atrás, no dia 25 de maio, porque lá no sul, na minha terra, a gente lembra Nossa Senhora de Caravaggio, que é uma devoção italiana que foi trazida para o Brasil, principalmente no sul do Brasil. Mas então, falar de Maria, Ave Maria, é diferente de Eva, que foi desobediente a Deus, que foi infiel a Deus. A ave é aquela que ama, é aquela que responde: faça-se em mim segundo a tua palavra, aquela que dá o seu sim a Deus e nos ensina também a dizer sim a Deus em todos os momentos da nossa vida, seja nas alegrias, seja nas tribulações, nos sofrimentos, diante das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Maria está sempre presente ao nosso lado para nos apontar para o seu Filho Jesus Cristo. Façam tudo o que Ele disser, obedeçam à sua palavra, ao seu ensinamento, ao seu Evangelho.
E o que é que nos ensina Jesus no Evangelho de hoje? Eis aqui mais uma coisa importante que tem a ver com a minha vida também. Eu escolhi como lema episcopal justamente aquilo que está dito no final do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículo 45, quando Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Vim para servir. É aquilo que Jesus nos ensina no final do Evangelho de hoje, mas lembrando que primeiramente, Jesus também subiu ao santuário, assim como todos nós hoje estamos aqui nesse santuário, pelo qual nós celebramos esta festa dos seus 10 anos de elevação. Jesus está subindo para Jerusalém, para o santuário, que é o lugar da adoração, da celebração, do encontro com Deus, da experiência de Deus. E todos vão subindo, vão peregrinando em direção ao santuário, como fazemos nós aqui na Basílica Santuário, para cantar hinos, cantar louvores, fazer a oração dos salmos, cantar os salmos, para ouvir a lei de Deus, para escutar os ensinamentos de Deus, os mandamentos, para se nutrir desta fonte da palavra. Todos se dirigem para o santuário, o próprio Jesus vai na frente e os discípulos vão atrás. Porém, Jesus vai ao encontro daquilo que é difícil, será o lugar da sua paixão, o lugar do seu sofrimento. E Jesus vai falando para os seus apóstolos que ele vai subindo a Jerusalém e lá será o lugar onde ele será preso, julgado, crucificado. Ele passará pela morte, será condenado à morte. Mas para que tudo isso? Pela nossa salvação, por amor de todos nós. Foi preciso que Jesus se entregasse em sacrifício à morte na cruz. Enquanto isso, os seus discípulos mais próximos, mais íntimos, justamente Tiago e João, que também tinham subido ao Monte Tabor e tinham feito aquela experiência mística de conversar com Deus face a face, eles se preocupam agora com as coisas humanas, com as coisas terrenas, com coisas de poder, de honras, de glórias. E eles perguntam a Jesus: Mestre, Mestre, quando estiveres na tua glória, faça com que cada um de nós sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse: olha, isso não cabe a mim, vocês se sentarem à minha direita ou à minha esquerda, mas cabe a quem é determinado pelo Pai, por Deus, sentar à minha direita ou à minha esquerda. Ou seja, eles não estão sabendo o que estão pedindo, não tinham compreendido que de fato Jesus era o Messias, o Filho do Altíssimo, que deveria passar por tudo isso, sofrer a morte de cruz, para ser glorificado, para ressuscitar e ser o Deus conosco. E aí Jesus chama a atenção deles, que eles não devem ser aqueles que devem buscar honras, glórias, não são eles que devem ser adorados, glorificados, mas é o nosso Deus que deve ser exaltado. É a nossa vida espiritual que deve crescer, que deve ser elevada, que deve ser poderosa. É a nossa fé que deve ser forte, que deve ser engrandecida pela nossa vida espiritual. E não o poder, a sede de honras, de glórias, de poderes deste mundo. E aí Jesus faz uma comparação e diz que aqueles que buscam o poder deste mundo, às vezes são tiranos, às vezes oprimem, às vezes fazem o mal. É ou não é verdade isso que estou dizendo? É verdade. E Jesus dá um ensinamento que deveria ser observado por todos nós e por todo o mundo, tanto por aqueles que são os servos, como para aqueles que nos governam. Todo mundo deveriam ter essa observância e perceber como é importante nós agirmos de acordo com aquilo que é de fato a vontade de Deus. E Jesus nos dá um ensinamento que é de grande proveito para todos nós. Jesus, lembrando a última ceia no cenáculo, que também é o santuário do Senhor, onde Jesus institui
o sacrifício eucarístico no altar da celebração com seus apóstolos, no dia da Santa Ceia, Jesus, de fato, lá ele faz a experiência de servir aos seus discípulos quando ele coloca um avental e lava os pés dos discípulos e diz para eles: vocês devem fazer o mesmo uns para com os outros. Como é bonito quando nós, na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, na nossa vida de comunidade, na nossa vida de grupo, de serviços, nós nos colocamos sempre à disposição para ajudar, para acolher, para servir. A exemplo da Virgem Maria, que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez homem, desceu sobre ela o Espírito Santo, e Deus veio habitar dentro dela e gerou o autor da salvação. E é assim que Deus age em nós, quando nós temos essa disponibilidade. Nesse sentido eu digo, como é bonito ver tanta gente trabalhando a serviço da evangelização, ligadas a este santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Quantos servidores, quantas pessoas, a começar pelos seus sacerdotes, pelos seus diáconos, pelos seus bispos, pelos seus agentes de trabalho, de evangelização, nos diversos setores de trabalho, que atuam nas várias dimensões das atividades do santuário, que fazem crescer a vida espiritual do nosso povo. Como é bonito ver tudo isso, essa grandeza pela presença da Virgem Maria, que edifica o seu templo sagrado, que faz crescer o santuário do Deus vivo e faz o Deus habitar nos corações de seus filhos e filhas, para que cada vez mais possamos crescer na edificação da nossa vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.